ser nordestino. Sou gibão do vaqueiro, sou cuscuz, sou rapadura, sou vida difícil e dura, sou nordeste brasileiro. Sou cantador violeiro, sou alegria ao chuveiro, sou doutor sem saber ler. Sou rico sem ser granfino, mas quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Sou enxada no chão, sou jangada no mar, sou leite com munguzá cozido no caldeirão. Sou as penas do cancão, o sol do entardecer, a lua do anoitecer. Sou um sereninho fino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Da minha cabeça chata, do meu sotaque arrastado, dessa gente maltratada, quase sempre acostumada a sofrer. Mas mesmo nesse padecer eu sou feliz desde menino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Dessa cultura viva, Chico Anísio, Gonzagão, de Renato Aragão, Ariano e Patativa. Gente boa, criativa, isso só me dá prazer. E eu tenho muito orgulho, e eu posso dizer, obrigada ao destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Olá, internautas! Hoje nós iremos falar sobre música e teatro, a cultura brasileira vinda do Nordeste. E sua influência em São Paulo. Eu sou Jelly Marques. E eu, Jonathan Jesus. E este é o canal De Olho no Palco. Roda a vinheta! Quando falamos de cultura brasileira, levamos um certo tempo para entender o tamanho de sua diversidade em todas as suas áreas, e até mesmo quando focamos em apenas uma, como o Nordeste, por exemplo. Dentre essas áreas, duas que são importantíssimas para o nosso dia a dia são a música e o teatro. Você já parou para prestar atenção que muito do que você vê e ouve estando em São Paulo recebeu influência dessa cultura? Um exemplo dessa influência é que com certeza você reconheceu a música que eu toquei, não é? Ela se chama Baião e é do eterno Luiz Gonzaga, um grande músico pernambucano que trouxe popularidade para um gênero musical conhecido por esse nome mesmo, o baião. Essa música apresenta a todos as principais características sonoras desse gênero e como ele deve ser dançado. E continuando, chegamos às principais características do baião. Ele é um ritmo dançante, ou seja, o baião traz muita alegria e vontade de dançar. Sendo assim, os principais instrumentos utilizados são a viola caipira, a sanfona, o triângulo e, claro, que intercalados com a voz. E fora essas características, o baião utiliza de uma linguagem mais técnica também, como por exemplo, o uso de escalas naturais, às vezes o aparecimento da sétima menor e às vezes o aparecimento da quarta aumentada. Cada uma dessas alterações traz diversas novas sensações. O figurino de Luiz Gonzaga era bem característico, pois ele queria que sua identidade nordestina fosse bem marcante. Cinturão de balas, cartucheira e chapéu de couro eram assim os trajes do tão conhecido Rei do Baião, que sempre carregava consigo a sua sanfona. Quando falamos em construção de personagem em meio ao cangaço e ao Nordeste sofrido no sertão, precisamos nos atentar para não cairmos nos estereótipos que infelizmente ainda existem, ao relacionar esses personagens sempre a pessoas não civilizadas e sem educação. Personagens caricatos, com sotaques e expressões corporais bem marcantes. Os personagens geralmente são construídos baseados nas comédias de costume, que é quando há um estudo de comportamento do homem em sociedade, das diferenças de classe, meio e caráter, e também da comédia satírica, que é quando a peça põe em cena a crítica de uma prática social ou política ou um vício humano. O Cangaceiro de Lima Barreto conta a história do capitão Galdino, que aterrorizava os pobres vilarejos da região Nordeste, ao invadir e matar juntamente com o seu grupo armado. A Derradeira Ceia de Luiz Marinho e o Cordel de Potiguar de Lourdes Ramalho também são importantes obras que retratam sobre o cangaço. Agora chegamos a um ponto muito importante. Vamos entender o que acontece em São Paulo referente à música e teatro vindos do Nordeste, a começar pelo Baião. Existe ali no bairro do Limão, perto da estação Barra Funda, um lugar chamado CTN, que é a abreviação de Centro de Tradições Nordestinas. Lá,
acontece de tudo relacionado ao Nordeste. Então, desde comidas típicas a eventos musicais. Então, com certeza, o Baião acontece com muita frequência lá. E claro, não podemos esquecer dos milhares de músicos espalhados por São Paulo que mantêm vivo o ritmo baião. Muitos deles vieram diretamente do Nordeste e transmitiram seus conhecimentos para seus filhos e netos, que mantêm vivo até hoje o legado desse maravilhoso gênero musical. O Nordeste é visto como um lugar cultural diversificado. E além da comicidade presente, há sempre uma crítica social por trás de cada obra e espetáculo. Um exemplo está na obra escrita por Luiz Alberto de Abreu, A Rosa de Cabriúna. Essa peça foi dirigida por Carlos Ribeiro, sendo apresentada no Sesc Anchieta e retornando em 2014 no Teatro Mário Covas. Essa peça também foi dirigida pelo diretor Tom Dupin, sendo apresentada em 2018 com seus alunos na Encena, Escola de Teatro e Televisão de São Paulo, mas com uma nova adaptação, chamada O Santo e o Cão. Apesar de ser uma peça muito engraçada de ser assistida, há uma retratação e crítica social a diversas questões, como preconceito, machismo e violência contra a mulher. Ok, até agora nós apontamos as principais características positivas do Nordeste e de como a sua cultura é rica. Mas você já observou que muitos nordestinos relatam que sofreram e sofrem até hoje muitas dificuldades em São Paulo? Bom, nos últimos 70 anos, mais especificamente em 1960, São Paulo passou por um grande período de migrações devido às crises econômicas vigentes na época. Em 1970, o censo vigente apontava que 70% da população economicamente ativa que estava aqui em São Paulo havia passado por algum processo migratório e que a população nordestina que estava aqui havia crescido 10 vezes mais. A segregação com o povo nordestino ocorreu porque, infelizmente, em 1962, pesquisas apontaram que 60% dos nordestinos eram analfabetos. Por isso, muitos paulistas acabaram relacionando com o aumento da criminalidade, o aumento das áreas mais pobres aqui em São Paulo e a defasagem no serviço público. Muito mais que mão de obra e crescimento populacional, a inclusão do Nordeste em São Paulo nos traz a reflexão da pluralidade étnica e cultural vigente no Brasil e de como isso tudo impactou o território paulista. Para finalizarmos, deixamos uma sugestão de pesquisa, A Lenda, uma companhia teatral que conta a história do Rei do Baião, misturando criações do próprio autor e passagens da vida real de Luiz Gonzaga. Diversas canções de Humberto Teixeira, Zé Dantas e Luiz Gonzaga estiveram presentes neste espetáculo, que mistura muita música e teatro, o poder de transformar através da arte. E esse foi mais um quadro do nosso De Olho no Palco. Espero que tenham gostado e deixem o seu joinha. Até mais, galera!